afirma que pode usar armas nucleares na Ucrânia. Milhares de russos tentam viajar para países vizinhos com o anúncio da convocação de 300 mil reservistas. Primeiro, o governo federal acelera a liberação de mais 3,5 bilhões de reais para o orçamento secreto. Depois, alega surpresa com o aumento das despesas com aposentadorias. Anuncia que vai bloquear o uso de mais de 2,5 bilhões. E não informa quais áreas vão ser prejudicadas. O Supremo Tribunal Federal decide que é dever do Estado garantir vaga em creches e pré-escolas. Veja também a nova pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente. E o pioneirismo da Constituição de 88 na proteção do meio ambiente. Em meio minuto no Jornal Nacional. O Conselho de Segurança da Rússia afirmou hoje que as áreas conquistadas na Ucrânia poderão ser defendidas com armas nucleares. A nova ameaça ao Ocidente partiu do ex-presidente Dmitry Medvedev, que hoje ocupa a vice-presidência do Conselho Russo de Segurança, e foi mais explícita do que o discurso de ontem de Vladimir Putin. O presidente russo e integrantes do governo disseram que 300 mil reservistas seriam convocados e que o país tem meios de destruição mais modernos do que os da OTAN. Isso foi interpretado como uma ameaça velada de uso de armas nucleares. Hoje, em uma mensagem nas redes sociais, Dmitry Medvedev foi além. Reiterou que as autoridades russas vão sim fazer um plebiscito nas 4 regiões ocupadas na Ucrânia. E escreveu ainda que essas áreas poderão ser protegidas com armas nucleares estratégicas. Na Rússia, já passa de 1.300 o número de detidos por protestar contra o envio de reservistas para a guerra na Ucrânia. A imprensa local relata que homens em idade de combate estariam deixando a Rússia. Exagero, classificou um porta-voz de Vladimir Putin. Mas na fronteira com a vizinha Geórgia, o fluxo de carros se intensificou na última noite. Em outro país vizinho, a Finlândia, a primeira-ministra Sanna Marin disse que considera reduzir drasticamente o acesso de russos ao território. Dentro do avião, voltando para casa, 2 britânicos libertados pela Rússia gravaram um vídeo. Agora estamos fora da zona de perigo, disse Aidan Aslan. Eles lutavam junto com as tropas ucranianas no sudeste do país quando foram detidos. Agora são parte do maior contingente de prisioneiros trocados entre Rússia e Ucrânia. No total, o governo de Vladimir Putin liberou 215 pessoas. A maioria são militares ucranianos, entre eles oficiais de alta patente que comandaram as tropas da Ucrânia no resgate da região portuária de Mariupol. São considerados heróis de guerra pelo presidente Volodymyr Zelensky. Essa operação de troca de prisioneiros vinha sendo preparada por muito tempo, disse o presidente ucraniano. A Rússia, em contrapartida, também recebeu de volta 55 militares, que foram detidos durante batalhas no leste da Ucrânia. Segundo o Kremlin, eles foram imediatamente colocados num avião e levados para instituições médicas ligadas ao Ministério da Defesa russo. Entre os libertados está Viktor Medvedchuk, um político ucraniano aliado do presidente Vladimir Putin, acusado de traição na Ucrânia. Essa é a maior troca de prisioneiros de guerra entre Rússia e Ucrânia desde o começo do conflito, que nesta semana completa 7 meses. As negociações envolveram diretamente o presidente da Turquia e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu hoje para debater a situação na Ucrânia.
Pela primeira vez desde o começo da guerra, os ministros das Relações Exteriores da Rússia, da Ucrânia e o secretário de Estado americano estiveram juntos na mesma sala. Mas as divergências são tão profundas que, antes mesmo da reunião, a diplomacia ucraniana pediu para não ficar ao lado da delegação russa como estava previsto. A França convocou a reunião depois que o presidente russo Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil reservistas e disse ter meios de destruição mais modernos do que a OTAN. O americano Antony Blinken afirmou: se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. Sergei Lavrov voltou a acusar o governo ucraniano de perseguir separatistas russos da região do Donbass e disse que a Rússia luta contra todo o Ocidente. O objetivo é óbvio: arrastar a Rússia para um longo conflito, para nos enfraquecer, apesar das vítimas e da destruição, ele disse. O chanceler russo chegou atrasado na reunião depois do discurso de Antony Blinken e deixou o Conselho de Segurança assim que terminou de falar, sem esperar pelo pronunciamento do ministro ucraniano. Dmytro Kuleba disse que Lavrov saiu da sala tão rápido quanto os soldados russos no campo de batalha. Kuleba disse que é preciso criar um tribunal para investigar crimes de guerra e punir Vladimir Putin. Ele afirmou: a Rússia não vai conseguir matar todos nós. Podem recrutar 500 mil pessoas, mas nunca vencerão a guerra. Cada ucraniano é uma arma pronta para defender o país. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, defendeu um cessar-fogo imediato e a retomada do diálogo. Subiu para 17 o número de mortos em 6 dias de manifestações nas ruas no Irã. Os protestos são por causa da morte de uma jovem de 22 anos sob custódia da polícia de costumes. Mahsa Amini passava férias em Teherã com os pais quando foi presa por não usar corretamente o véu islâmico. Depois, Mahsa morreu num hospital da capital. O governo iraniano não esclareceu as circunstâncias da morte e bloqueou o acesso da população às redes sociais. O Supremo Tribunal Federal reafirmou hoje um dever do Estado no Brasil: assegurar vagas em creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos. O caso é do município de Criciúma, em Santa Catarina. A prefeitura contestou uma decisão da Justiça catarinense que manteve a obrigação da cidade de assegurar uma vaga em creche para uma criança. Segundo a prefeitura de Criciúma, não cabe ao Poder Judiciário se intrometer nas questões orçamentárias do município e não pode haver a obrigação de gastos sem valores no orçamento. Hoje, mais de 8.300.000 crianças de até 3 anos de idade estão fora de creches. O relator, ministro Luiz Fux, afirmou que a educação infantil está prevista na Constituição e que negar esse acesso é inaceitável omissão estatal. Segundo Fux, a Justiça pode determinar que o poder público garanta o acesso à vaga na creche ou pré-escola, quando ficar comprovado que os pais não conseguiram matricular os filhos. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, seguiu o entendimento e afirmou que a Constituição é clara ao definir que os governos devem garantir igualdade de acesso à escola. Diante da baliza constitucional, não é permitido ao poder público permanecer inerte, nem reduzir o espectro de proteção do direito fundamental que estamos a examinar. Tampouco é tolerável, a meu juízo, que se estabeleçam obstáculos à construção de um ambiente de amplitude da educação, sob pena de fragilizar a proteção à dignidade humana. Por unanimidade, os ministros reafirmaram que o acesso à educação é direito fundamental das crianças e que as vagas em creches e escolas de educação infantil podem ser exigidas individualmente do poder público por meio de ações na Justiça. A decisão de hoje tem repercussão geral, ou seja, terá que ser seguida por todas as instâncias judiciais do país.
O governo federal anunciou hoje o bloqueio de mais de 2,5 bilhões de reais em gastos do orçamento deste ano, mas não divulgou ainda quais áreas vão ser prejudicadas. O governo federal vai ter de fazer cortes por causa de despesas que vão ficar acima do previsto para 2022. Segundo o secretário de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, o governo foi surpreendido, principalmente pelo aumento das despesas com previdência e com o benefício de prestação continuada. Serão 7 bilhões e 400 milhões de reais a mais neste ano. A cada 2 meses, o Ministério da Economia analisa o orçamento federal. Faz isso porque é obrigado a respeitar as regras fiscais e a lei do teto de gastos, que impede o crescimento descontrolado das despesas. E, a partir dessa avaliação, decide liberar ou cortar recursos. O governo federal tem até o fim deste mês para definir quais ações e programas vão ser afetados. Com o bloqueio de hoje de 2 bilhões e 600 milhões de reais, ao todo, 10 bilhões e meio de reais do orçamento federal ficarão bloqueados. Mesmo com a necessidade de ajuste nas contas deste ano, o presidente Jair Bolsonaro editou no fim de agosto um decreto que permitiu a liberação de 3 bilhões e meio de reais em emendas de relator que estavam bloqueadas. Essas emendas ficaram conhecidas como orçamento secreto, porque os recursos são repassados aos estados e municípios sem critérios transparentes. Geralmente, o dinheiro é direcionado a obras e ações indicadas por parlamentares da base aliada. Esteves Colnago defendeu essas emendas, também identificadas pela sigla RP9. O RP9 é uma fonte discricionária, que é alocada em políticas discricionárias importantes. Por isso estão no orçamento. O que importa é qual é a necessidade que está justificando aquilo ali, qual é a política pública que estaria sendo feita com aquilo ali. E a gente vem desbloqueando conforme a necessidade. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Coure, afirma que as decisões do governo federal deixam claro que as emendas de relator são prioridade. E é curioso que a gente discute muito a pertinência das emendas de relator, a transparência delas, se elas devem continuar ou não, mas claramente é um item prioritário do governo nesse momento, tanto que nessa última liberação, cerca de 3,5 bilhões foram direcionados para elas. Claramente o governo tem tentado preservar essa fatia do orçamento. Para garantir mais recursos para o orçamento secreto no ano que vem, o governo federal já prevê a redução de diversos programas. Por exemplo, um corte de quase 60% na verba para a distribuição de remédios gratuitos da farmácia popular. As emendas de relator podem atingir ainda outros programas, mesmo que indiretamente. O Casa Verde Amarela, por exemplo, que financia moradia para a população mais vulnerável, terá um corte de mais de 90% no orçamento do ano que vem. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal arquive um pedido de investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Em junho, numa troca de mensagens com o então presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, o então presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que o celular corporativo que devolveu à companhia continha mensagens e áudios que poderiam incriminar o presidente Jair Bolsonaro. Os dois afirmaram à PGR que não houve conduta criminosa de Bolsonaro. Castelo Branco disse ainda que houve apenas uma discussão de bar. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, divulgou hoje uma nota sobre as eleições. Sem citar nomes de candidatos, Fernando Henrique pediu aos eleitores que votem em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, em quem defende direitos iguais para todos, independentemente da raça, gênero e orientação sexual, em quem valoriza a educação, a ciência e está empenhado na preservação ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. Agora nós vamos ver como foi o dia de campanha de candidatos à presidência. Simone Tebet, do MDB, visitou a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio.
Diretores da instituição entregaram a ela uma carta com propostas para a saúde e a ciência. A candidata disse que, se eleita, pretende aumentar os recursos destinados à pesquisa e para o desenvolvimento de vacinas. Nós somos exemplo no mundo em imunização e vacina. Nós não podemos deixar que a poliomielite volte a ser um fantasma na vida das nossas crianças. Nós precisamos que as pessoas entendam que a vacinação no Brasil é fundamental para garantir qualidade de vida para as nossas crianças e para os nossos adultos. No início da tarde, Simone Tebet esteve na Saara, o mercado popular no centro da cidade. Em entrevista a uma rádio comunitária, respondeu às perguntas de comerciantes do local. Na entrevista, Simone Tebet se comprometeu a não disputar a reeleição caso seja eleita presidente da República. Depois, a candidata participou de uma caminhada e conversou com apoiadores nas ruas do mercado. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de uma conversa com representantes de associações e movimentos de aposentados e idosos na capital paulista. Médicos e pesquisadores também estavam no encontro, que discutiu longevidade e a discriminação em função da idade. Lula disse que é preciso que os idosos tenham um tratamento de saúde especial. Ele pretende ampliar e reforçar o atendimento público a essa faixa etária. O candidato do PT citou como exemplo atendimento médico domiciliar e de fisioterapia gratuitos. Lula disse que, se for eleito, vai recriar o Ministério da Previdência Social. O candidato também se comprometeu a promover uma modernização no sistema previdenciário. A Previdência pode ser muito melhor se ela for humanizada. Então é preciso que a gente assuma o compromisso com vocês, mas sobretudo o compromisso com aqueles que não estão aposentados ainda, que vão se aposentar, de que essas coisas têm que mudar no país. Jair Bolsonaro, candidato do PL, começou o dia em Belém. Do aeroporto, ele saiu em uma carreata. Na sequência, participou de uma motociata até o centro da cidade, onde era esperado por apoiadores. Bolsonaro fez um discurso de cerca de 7 minutos. Ele defendeu os dados econômicos de seu governo. Vamos enfrentar o terceiro mês com inflação negativa em nosso Brasil. Somos admirados no mundo todo. Somos uma grande potência. E cuidamos também dos mais humildes, dos mais necessitados. À tarde, o candidato do PL viajou aqui para Manaus. Ele participou de um seminário sobre tecnologia 5G. No fim do dia, Jair Bolsonaro seguiu para um comício na zona centro-sul da cidade, num local destinado a eventos. Ele estava acompanhado por políticos locais. Um grande palco foi montado e Bolsonaro discursou para apoiadores. Ciro Gomes, candidato do PDT, passou o dia em Brasília. Ele se reuniu com embaixadores de países da União Europeia. Ciro Gomes defendeu a busca de solução pacífica para conflitos internacionais e a não intervenção em assuntos domésticos de outras nações. Na área comercial, ele disse que dará prioridade à transferência de tecnologia para desenvolver a indústria nacional. Será guiada a minha política exterior bilateralmente em grupos como o BRICS ou Mercosul e nas grandes relações multilaterais por uma busca de regime de preferências comerciais industriais para reindustrializar o Brasil, um regime de transferências tecnológicas sensíveis para tirar o Brasil da gravíssima dependência tecnológica hoje em assuntos graves como remédio e defesa. Depois de falar de política externa com os embaixadores da União Europeia, Ciro Gomes permaneceu em Brasília cumprindo a agenda de entrevistas. Soraya Tronic, do União Brasil, foi a Jundiaí, no interior de São Paulo. A candidata visitou um centro de atendimento a pessoas com síndrome de Down. Soraya conversou com os jovens e as crianças que recebem atendimento e ouviu pedidos dos administradores para melhorar a qualidade do serviço. Ela também falou da importância de valorizar os profissionais que trabalham nesta área. A candidata prometeu que, se for eleita, vai atualizar a tabela SUS para as entidades assistenciais e santas casas.
as pessoas precisam de atenção, uma atenção muito especializada, que tem um custo muito alto. E aqui a gente pode ver também, mais uma vez, a questão da tabela do SUS, a necessidade de atualização da tabela do SUS. O Estado tem que comparecer, aperta os cintos onde pode, onde tem como apertar, e nós sabemos que tem, e vamos entregar o que é essencial para a população. A seguir, a nova pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente contratada pela Folha de São Paulo. Lula oscilou 2 pontos para cima e ampliou a liderança sobre Bolsonaro, que se manteve estável. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Lula, do PT, teve 47% em julho e em agosto. Oscilou para 45% no início deste mês. Manteve os 45% em 2 pesquisas e agora oscilou para 47%. Com a margem de erro, tem de 45% a 49%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 29% em julho. Avançou para 32% em agosto. Manteve o índice na primeira pesquisa de setembro. Passou para 34%. Oscilou para 33%. E agora manteve os 33%. Com a margem de erro, tem de 31% a 35%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 8% em julho. Em agosto, 7%. Depois, 9%, 7%, 8%, agora 7%. Na margem de 5% a 9%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 2% em julho e em agosto. Em seguida, avançou para 5%. Manteve os 5% nas 3 pesquisas mais recentes. Com a margem, tem de 3% a 7%. Simone Tebet está tecnicamente empatada com Ciro Gomes. Soraya Tronic, do União Brasil, não era candidata até julho. Em agosto, não pontuou. Depois, 1, 1, 2, agora 1. Com a margem, pode chegar a 3%. Soraya Tronic está empatada no limite da margem de erro com Simone Tebet. Em julho e agosto, 6% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum candidato. E 4% nas 4 últimas pesquisas. 3% responderam que não sabiam em julho, 2% em agosto e no início deste mês. Depois, 3% e 2% nas últimas pesquisas. Não chegaram a 1% Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Léo Péricles, do Unidade Popular, Constituinte Eimael, do Democracia Cristã e Padre Kelman, do PTB. O Datafolha também fez o cálculo considerando apenas os votos válidos, portanto, sem considerar os votos em branco e os nulos. Essa é a forma como a Justiça Eleitoral totaliza e divulga os resultados da eleição. Para vencer a eleição, o candidato precisa ter 50% mais 1 dos votos válidos. Segundo o Datafolha, não é possível afirmar se a eleição seria decidida no primeiro turno. Lula tem 50% dos votos válidos, pela margem de erro de 48% a 52%. Jair Bolsonaro aparece com 35% dos votos válidos, pela margem de erro de 33% a 37%. Ciro Gomes, 7%, de 5% a 9% na margem de erro. Simone Tebet tem 5% dos votos válidos, pela margem de 3% a 7%. Simone Tebet e Ciro Gomes estão tecnicamente empatados. Outros candidatos somam 2% dos votos válidos. O Datafolha perguntou em quem os eleitores votariam num segundo turno com Lula e Bolsonaro. Em julho, Lula aparecia com 55%. Na sequência, 54%, 53% em 2 pesquisas. Depois, 54% e agora manteve o percentual, com a margem de erro de 52% a 56%. Bolsonaro tinha 35% em julho, depois 37%, 38%, 39%, 38% e agora manteve o percentual, com a margem de 36% a 40%. Votos em branco, nulos ou nenhum, 7% em julho, 8% nas 2 pesquisas seguintes e 7% nas 3 últimas rodadas. Não sabiam, 2% em julho e em agosto, depois 1% e 2% nas 3 últimas semanas. O Datafolha mostrou que a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro permanece estável em relação à pesquisa anterior.
Em julho, 28% consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Em agosto, 31% em 2 pesquisas, depois 30%, agora 32%. Em julho e agosto, 26% avaliavam o governo como regular, depois 27%, 25% nas 2 pesquisas seguintes, agora 23%. 45% consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo em julho, depois 43%, 42% em 2 rodadas, 44% na semana passada e nesta. Desde julho, 1% não soube responder. O Datafolha pediu que os entrevistados avaliassem a confiança que eles têm nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Em julho, 18% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Em agosto, 20%, 19% em 2 pesquisas, 21% na semana passada e nesta. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 29% em julho, 27% em agosto, depois 30%, 29%, 27% e agora 26%. Em julho e agosto, 52% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro, 50% nas 2 pesquisas seguintes, 51% na semana passada e agora 52%. Desde julho, 1% não soube responder. O Datafolha ouviu 6.754 eleitores em 343 municípios de terça-feira até hoje. A técnica Pia Sundhage convocou 24 jogadoras para a Seleção Brasileira de Futebol. Elas vão disputar 2 amistosos no mês que vem contra as seleções da Noruega e da Itália. Esses jogos vão servir de preparação para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem. A seleção masculina vai enfrentar a de Gana amanhã, no penúltimo amistoso antes da Copa. A Globo transmite o jogo a partir de 3h20 da tarde, hora de Brasília. O afago dos companheiros pode até não dar essa impressão, mas é carregado de carinho. No dia do aniversário de 38 anos, rumo à 4ª Copa, o Thiago Silva já não é apenas um zagueiro. É um símbolo para esse time. O Thiago, o Casemiro são exemplos para a gente que entrou na seleção jovem, de como se preparar, de como se comportar fora de campo. São inspirações óbvias e muito próximas. Jogadores que mostraram para a nova geração um caminho para também alcançar a longevidade em alto nível. E não tem fórmula para a juventude. É tudo trabalho, muitas vezes longe dos estádios. Acho que a alimentação, a recuperação principalmente, descansar, dormir bem. Tem que ter tempo para tudo, para você se alimentar, para você descansar, para você treinar fora do seu clube. De olho na seleção, na Copa, o Paquetá, de 25 anos, adotou esses novos hábitos a partir de fevereiro. Passou a ter fisioterapeuta particular sempre à disposição. Diminuiu o percentual de gordura, aumentou a massa muscular. Corpo em dia para correr ainda mais na função escolhida pelo Tite para o jogo de amanhã. Contra a Gana, o Brasil terá Alisson no gol, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão na lateral direita, um meio-campo com Paquetá recuado, Casemiro e Neymar, e no ataque, Vini Júnior, Richarlison e o Rafinha, outro jovem de 25 anos, tipo de jogador que poderia correr horas sem parar. Quem sabe, até vestir essa camisa eternamente. Até com a idade do Thiago, se for possível. O corpo aguenta? Tem que trabalhar e preparar fisicamente, mentalmente, mas a gente vai fazer de tudo para aguentar. O Cruzeiro foi o primeiro clube a garantir acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Menos só desculpa de usar a senhora para fazer propaganda para o Cruzeiro. Para quem nunca perdeu a fé, hoje foi dia de agradecer. A dona Miraci tem 103 anos. É conhecida como a vovó do Cruzeiro. Nasceu antes do clube, que tem 101 anos. Qual é o segredo de viver 103 anos? Sempre alegre e com a cabeça boa, eu falo, é ser cruzeirense. Ontem o coração da vovó mostrou que continua forte. No Mineirão com quase 60 mil cruzeirenses. Com uma vitória por 3-0 sobre o Vasco, o Cruzeiro acabou com o sofrimento de 3 temporadas na Série B. Garantiu uma vaga na Série A do ano que vem com 7 rodadas de antecedência, um recorde na história da 2ª divisão com 20 clubes.
A energia que sai aqui das arquibancadas foi um poderoso combustível para o acesso. O Cruzeiro ainda não perdeu em casa nessa Série B e ganhou 14 dos 16 jogos em que foi mandante. O clube tem a 4ª maior média de público pagante do Brasil, só fica atrás de equipes da Série A. O sucesso foi um presente de aniversário antecipado para o Ronaldo Fenômeno, que hoje completa 46 anos. Ele é o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, empresa que administra o futebol do clube. E nós vamos compensar talvez a falta de dinheiro com o nosso sacrifício, nosso esforço e o nosso talento. Os adversários que se preparem. O Cabuloso tá de volta. Vamos chegando. Vamos continuar confiando e torcendo mais ainda. A seguir, o pioneirismo da Constituição de 88 na proteção ao meio ambiente. O primeiro passo do Brasil no caminho da indústria digital completou hoje 50 anos. Se fosse possível desenferrujar os circuitos do primeiro computador do Brasil, ele dificilmente processaria a realidade. Encarar uma câmera que grava e transmite em tempo real, enquanto ele, um dos mais modernos do seu tempo, não tem memória para guardar uma foto. Não, nem uma foto, de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? Uma música? Também não. Dá para guardar muito pouco, tá? Na caixa de 60 quilos cabem 10.000 transistores, um dispositivo básico de todo eletrônico. Um celular leva 7 bilhões. Mas, de qualquer maneira, com 4K bytes, a gente conseguiu fazer muita coisa. O Patinho Feio ficou pronto em julho de 72 e rodou aquilo que a gente queria que rodasse para mostrar que a gente que tinha capacidade de fazer. Há 50 anos, os jovens engenheiros da Escola Politécnica da USP apelidaram de Patinho Feio o computador que colocou o Brasil entre os países de ponta. Vieram autoridades para ver o protótipo rodar e ele fez muito mais do que aquela histórica imagem. Os sistemas financeiros brasileiros eram dos mais avançados no mundo naquela época, fruto da formação de recursos humanos dessas iniciativas como o Patinho Feio. Esse computador é do tempo em que o mundo digital era uma projeção da ciência, que a gente hoje pode dizer que se confirmou. Os especialistas dizem que, do ponto onde estamos, uma revolução como essa não seria uma questão de aprimorar a memória, a transmissão de dados ou as fontes de energia das máquinas, mas conseguir que o avanço da tecnologia não gere desequilíbrios econômicos, sociais e ambientais. Daí uma coisa que ainda precisa ser feita. Nem todas as ações que você promove, você consegue promover o bem na sociedade. Nem todas as ações, os sistemas que você acaba desenvolvendo, nem sempre são sustentáveis do ponto de vista do meio ambiente. Então, você conseguir balancear esse tripé de desenvolvimento, né? O econômico, claro que está sempre lá, o social e o ambiental. Pela influência da tecnologia, é isso que a gente tem que fazer. Vamos agora saber da previsão do tempo para todo o país. Eliana Marques, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. E boa noite também para você que nos acompanha aqui no JN. Amanhã cedo tem previsão de geada nestas áreas do sul. As mínimas devem ficar abaixo dos 4 graus. E nas serras catarinense e gaúcha, há risco de temperaturas negativas. Nas capitais da região, frio também. De 6 graus em Curitiba, de 9 em Porto Alegre, de 11 em Florianópolis. E nem à tarde faz calor, apesar do sol. Mas ele esquenta Salvador, Aracaju, Macapá, São Luís, Cuiabá, que vão ter máximas entre 28 e 34 graus. Tempo firme também nas outras áreas em amarelo no mapa. Já onde ele está verde, tem possibilidade de chover. Inclusive na região do Mato Piba, conhecida assim pelas siglas do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da... Nessa parte do Brasil, não tem uma chuva significativa há cerca de 3 meses. Amanhã, as pancadas vão ser irregulares.
De qualquer forma, vão amenizar um pouco o ar seco. Pancadas de chuva isoladas também nos outros estados do norte e do litoral do Ceará até o de Alagoas, chuva rápida. Enquanto nestes locais ela vem forte. Pega o oeste do Acre, do Amazonas, o leste de Mato Grosso, o sul do Tocantins, o norte de Goiás, inclusive Brasília, também o leste de Minas e o oeste de Mato Grosso do Espírito Santo, perdão. Em Belo Horizonte e em Vitória, os meteorologistas dizem que vai chover pouco, só que vai ventar no estado capixaba. No Rio de Janeiro, no litoral norte de São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, também. Rajadas de até 70 km por hora. E as ondas podem chegar aos 3 metros amanhã, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Laguna, em Santa Catarina, e de Ilhabela, em São Paulo, a Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A agitação vai até sábado. Para quem está curioso, para saber até quando vai o frio, que está começando de novo, separamos aqui algumas capitais. Em Porto Alegre, manhãs geladas, principalmente até domingo, e tardes mais quentes só no início da próxima semana. Já em Curitiba, temperaturas abaixo da média em todos esses dias. Em São Paulo, nada de calor também. Dá uma leve melhorada no domingo à tarde, mas na segunda-feira os termômetros descem de novo. E no Rio, frio. Amanhã e depois, domingo e segunda à tarde, um gostinho de quase 30 graus. Renata Bonner. Obrigada, Eliana. O episódio de hoje da série Brasil em Constituição vai mostrar que a Carta de 88 foi pioneira na proteção ao meio ambiente. Se hoje eu tenho uma preocupação maior com o meu meio ambiente, com o meu entorno, com a minha sociedade, com as próximas gerações que estão vindo, com certeza foi graças a esse direito garantido em Constituição. Posso dizer que eu sou fruto de uma gestão democrática e participativa do Brasil. E a minha vida profissional, tudo que hoje em dia eu conquistei e continuo conquistando, é fruto dessa democracia, é fruto da Constituição. Então, acho que isso teve impacto importante na minha vida e eu acho que de todas as pessoas que tiveram acesso a esse direito e fez uma mudança tremenda assim na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país. Bruna e Leonela são amigas de infância. Cresceram juntas em Manaus, nesse bairro chamado Educandos. Aqui, a Avenida Rio Negro é mais que nome de rua, é uma realidade flutuante. Um lugar de contrastes. A cidade que avança sobre o rio, retira dele o próprio sustento. Brincadeira de hoje, equilíbrio na ponte. Para quem nasce em Palafita, a primeira diversão já se confunde com a luta pela vida. No coração do bairro, uma pracinha como outra qualquer. A diferença é o tamanho da sombra. Manaus é uma metrópole diferente. Além de arranha-céus, a cidade tem uma árvore que segura o céu. É a sumaúma. Muitos povos da floresta acreditam que essa copa alta e aberta tem o poder de sustentar o firmamento. Na beira do Rio Negro, a cidade grande e a selva imensa se encontram. Onde uma termina e onde a outra começa. A árvore ajuda a confundir essa fronteira. Se na mata ela já se destaca, na pracinha, à beira do asfalto, chama a atenção ainda mais. Aqui, a sumaúma é sentinela de 2 mundos. E a simples existência dessa planta já nos ensina muito. Cuidar das nossas ruas, das nossas praças, também é cuidar da natureza. É a lição de quem é gigante entre as gigantes, rainha da Amazônia, uma escada até o céu. Manaus, em geral, é assim, né? Nós temos a floresta intacta, que nós temos comunidades indígenas que são protegidas e temos os problemas sociais de grandes metrópoles. Pensar e agir. Ali mesmo, espalhando o que ela e toda a turma tinham aprendido na escola
pelas ruas e palafitas do bairro. A poluição diminuiu 30% depois que os protetores da vida passaram por aqui. São 4.000 estudantes e uma missão: conscientizar ribeirinhos e pescadores a manter a água limpa. Cada cidadão tem que ter essa consciência. A campanha de preservação dos mananciais de água doce do Brasil. Essa menina que falou aí é inteligente, né? É, bastante. Essa menina, ela estava bem interessada na melhoria da sua comunidade também e eu estava num processo de formação muito bonito com os meus colegas, eu tenho muito orgulho da nossa história. Nós não aprendemos só a conservar o meio ambiente, mas nós também aprendemos noções de ética, cidadania, direitos constitucionais, defender o que a gente pensa de forma simples e respeitosa. Então, nós sabíamos que muitos moradores não tinham acesso à informação que nós tínhamos. Lembra disso? Lembro. Era uma das coisas que a gente mais fazia. E deu resultado, Leonela? Sim. Cada um que passou pelo projeto foi passando para a sua família, né? Eu levei para dentro da minha casa, para meus pais, para meus irmãos. E hoje passo para minha filha. E a mesma coisa aconteceu com os meus colegas, né? Eles passam essa consciência para os seus familiares e para as gerações que vieram também, né? E a partir do momento que a gente começou a refletir que o meio ambiente é tudo que estava ao nosso redor, tudo tomou um significado diferente para nós. No Brasil, é possível vermos a natureza selvagem e a paisagem urbana lado a lado, misturadas no mesmo horizonte. Nesse cenário, o debate sobre o meio ambiente ganha ainda mais força. A Constituição de 88 pode ser chamada de Constituição Ecológica. E diz claramente que não é possível desenvolvimento econômico sem proteção do meio ambiente. É importante que o texto constitucional traga instrumentos que vão viabilizar aquilo que está dito lá, às vezes de uma forma poética e aparentemente utópica. É um dos textos constitucionais mais belos, mas ao mesmo tempo poderosos do mundo. A nossa Constituição foi pioneira. Agora a Constituinte vota um capítulo inédito nas cartas brasileiras. O texto sobre o meio ambiente. É a consciência ecológica que surge no Brasil. É consagrador o testemunho da ONU de que nenhuma outra carta do mundo tenha dedicado mais espaço ao meio ambiente do que a que vamos promulgar. A novidade foi aprovada e o artigo 225 diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quem ajudou a escolher essas palavras foi o advogado e ambientalista Fábio Feldman, um dos mais jovens deputados da Assembleia Constituinte. No texto definitivo da Constituição, você reconhece alguns artigos, especialmente no capítulo do meio ambiente, que saíram ali da sua máquina de escrever? No parlamento não existe autoria. Como eu era o único parlamentar ligado ao meio ambiente, quer dizer, eu tive uma participação grande e estava acompanhando o que o mundo discutia na área de meio ambiente. O grito de alerta do Pantanal. Na época, os constituintes foram ver de perto os desafios ambientais da região. Pura natureza. Este patrimônio natural está sendo depredado pela mineração e pelos coreiros, que matam os jacarés. Em discussão, as garantias que a nova Constituição trará para proteger o Pantanal. Esse caso do Pantanal, ele é interessante, porque é uma área de uma riqueza impressionante, não é? Nós conseguimos proteger alguns biomas importantes, mas nós, naquela época, não conseguimos, Pedro, colocar, por exemplo, a Caatinga e o Cerrado. Então, você veja que na questão da Amazônia, o texto constitucional, ele é necessário, mas ele não foi suficiente para conter o desmatamento. Mas eu quero dizer que é o primeiro passo para a gente caminhar na direção correta. Se nós não tivéssemos a Constituição de 88, quantas árvores o Brasil teria a menos hoje? Eu diria para você que é incalculável. Talvez o exemplo que eu
conheço melhor é da Mata Atlântica. Hoje todo mundo reconhece e sabe que é Mata Atlântica. Até 88 isso não acontecia. Se falava de ecologia, de ecologismo, de ecochatos, não falava nem de desenvolvimento sustentável, nem de ambientalismo. Esses são os termos que vêm depois. Eu gosto do exemplo da palavra biodiversidade, porque todo mundo fala em biodiversidade. Também é uma palavra que não existia. Então, a Constituição veio num período positivo, num período em que esses temas estavam sendo colocados para a sociedade brasileira, e acho que eles ajudaram. Quer dizer, ainda que falte regulamentação, eu diria que se não for a Constituinte, eu acho que o Brasil estaria muito mais pobre do ponto de vista ambiental do que hoje, com todas as nossas dificuldades. À medida que cresce a sua consciência ecológica, muda o seu olhar, a maneira de você comer, a maneira de você se deslocar, a maneira de você lidar com a natureza e também com o outro. A nossa Constituição era muito moderna em 1988. E as demandas que vão surgindo, né? São questões ainda muito novas, né? Porque o meio ambiente hoje é uma cadeira das faculdades numa matéria especializada, não é curricular. Então, antigamente não se estudava o meio ambiente. Hoje nós temos uma infinidade de cursos universitários, de doutorados, de especializações, de convênios com universidades estrangeiras. Então, você criou uma massa crítica, um conhecimento científico, tecnológico extraordinário. E sempre a Constituição como norte. No artigo 225, uma parte foi especialmente escrita para garantir o acesso de todos os brasileiros a esse mundo de descobertas e ensinamentos. O inciso 6 diz assim: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Leonela e Bruna fazem parte da primeira geração que aproveitou esse direito garantido pela Constituição. Graças à Constituição que eu recebi essa educação ambiental, né? Foi graças a esses direitos garantidos em Constituição, porque foi a partir disso que a gente teve acesso a esse olhar mais crítico, a esse olhar mais preocupado, a esse olhar mais consciente. A consciência dessas moradoras do bairro Educandos brotou ali na esquina, brotou na escola, nas aulas de educação ambiental. E elas foram longe. As crianças, em vez de brinquedos e parques, eles foram conhecer o Senado Federal. Em 1999, mais de 100 alunos de escolas públicas, representantes de todos os biomas brasileiros, foram até Brasília para escrever um capítulo importante dessa história. Um resumo de tudo que essas crianças disseram vai virar uma carta, que será entregue ao presidente Fernando Henrique nesta quarta-feira, no Palácio da Alvorada, com mais festa, solenidade. A carta que nós entregamos diz sim à cidadania, à educação, à informação e à conscientização. E para a agressão do meio ambiente, todos nós dizemos um não. Lembra dessa viagem, Leonela? Lembro. Inclusive, esse menino, não lembro o nome dele, mas lembro, ele falou que nós éramos uma sementinha, que daqui a pouco seríamos árvores. Ele falou isso nessa assembleia, né? Até me emociono. Hoje vocês são árvore, né? Hoje somos árvores. Inclusive, nós, em Manaus, nós plantamos uma árvore que hoje ela está bem grande, uma samaúma, né? Talvez isso seja o símbolo daquele trabalho que nós fizemos, né? Está lá até hoje. Você lembra do dia do plantio da samaúma lá? Lembro. Foi um dia realmente muito simbólico. Essa geração que passou, que fez parte dos protetores da vida, realmente eles foram multiplicadores de informação. Porque quando a gente saiu de Brasília, foi isso que falaram pra gente. Vocês vão ser multiplicadores de informação. Tudo que a gente discutiu aqui, vocês vão levar para o estado de vocês. E assim a gente fez. Olha a Karen!
nomes vivos na memória, há muito não ditos. Eliette! No reencontro, abraços do tamanho da Sumaúma. É nossa! É nossa mesmo. Minha, sua, do Brasil inteiro. Tá bom, um pouquinho mais de quem plantou. Imagine se ela não estivesse aqui. Uma Sumaúma a menos na Amazônia, uma geração inteira perdida. O conhecimento cria raízes, se ramifica, dá frutos, fica gigante. As lições que a gente aprende na infância são maiores do que a gente imagina. Imagine se a Constituição não existisse. Amanhã, a cooperação entre estados, municípios e o governo federal. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite, até amanhã.